Informação importante que chega de Brasília: a oposição voltou a realizar ofensivas contra o MST. Desta vez, a CCJ da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, analisa projetos de lei para inibir essas invasões. Sob relatoria do deputado Vitor Linhares, a primeira proposta permite que, em casos de invasão coletiva, o dono da propriedade possa usar força para retirar o sem-terra do recinto no prazo de 1 ano, independente de ordem judicial. Esse texto também permite que, em 48 horas, 2 dias, haja decisões e ações para a reintegração de posse para o dono da propriedade. Uma outra proposta prevista para discussão é a de autoria do deputado Rodolfo Nogueira, que busca criar um cadastro de invasores de propriedade para reunir informações sobre esses invasores, como nome completo, CPF e também outros identificadores. Bom, Mota, vou começar também contigo, porque a gente tem observado muitas iniciativas no Legislativo Federal, Câmara e Senado, para tentar impedir essas invasões do MST. Claro que a gente observa também uma grande dificuldade, por mais que a bancada do agro seja importante, representativa e muito extensa, também tem uma base governista que, entre aspas, passa pano muitas vezes, né? Uma mentalidade dominante, Caniato. Ainda hoje, no Brasil, impera uma mentalidade que tolera esse tipo de coisa. Eu queria dar os parabéns ao Congresso Nacional. Eu queria dar os parabéns a esses deputados pela iniciativa, pela coragem, pela criatividade. É isso mesmo, é preciso usar a criatividade. Adorei a ideia do cadastro. Para você ver o absurdo em que a gente está, é preciso que se aprove uma lei te dando o direito de usar a força para expulsar alguém que entrou na sua propriedade. Imagina você contar isso nos Estados Unidos para alguém, né? Onde o direito de propriedade é considerado sagrado. Agora, eu queria dar uma outra sugestão, Caniato. A gente fala muito aqui da audiência de custódia, né? A audiência de custódia provavelmente é a coisa que melhor funciona no sistema de justiça do Brasil. Qualquer criminoso que for preso em flagrante no Brasil, em 24 horas tem que acontecer uma audiência com o único objetivo de verificar se o criminoso está bem, se ele não foi maltratado. Não se fala da vítima, não se fala do crime, a polícia não pode falar na audiência de custódia. Então eu queria propor aqui ao Congresso Nacional a criação da audiência de invasão, igualzinho à audiência de custódia, tem que acontecer em 24 horas, com o único objetivo de expulsar o invasor lá da terra que ele invadiu. Pegar as informações dele, ver quantas vezes ele já fez invasão, enfim, dar uma resolução para aquela invasão. A audiência de invasão para acontecer em 24 horas é mais uma contribuição do Pingos nos Is. Tá certo. O Cristiano Beraldo também vai trazer suas impressões acerca dessas propostas que estão sendo elaboradas, possivelmente sejam colocadas em votação ou em comissões temáticas ou até no plenário. Claro que a gente vai seguir acompanhando. 2 propostas em destaque, Beraldo. Uma, em caso de invasão coletiva, o dono da propriedade poderia usar a força para retirar os invasores de sua propriedade sem a necessidade de uma ordem judicial, que muitas vezes acaba atrasando o processo. E uma outra tem o objetivo de criar um cadastro nacional dos invasores de terra. Renato, vamos lá. Existe ou não existe direito à propriedade privada no Brasil? Se existe, então o dono dessa propriedade, que tem lá não só a posse, mas o título de propriedade desse espaço de terra, desse imóvel, ele tem que ter o direito de defender essa propriedade. Porque se ele for ficar na dependência da justiça, caso alguém simplesmente entre pela porta da frente, usando quaisquer tipos de recursos, violentos ou não, e ocupe a sua propriedade, e ele não consegue reagir, que propriedade é essa? Então, uma propriedade condicional. Eu tenho a propriedade desde que alguém não entre aqui e pleiteie o título desta propriedade. E a gente vive eternamente no estado de insegurança. Isso não pode acontecer. O Brasil não pode abraçar essa realidade. Porque se isso se consolida, a gente vai ver desmoronar um dos pilares fundamentais da convivência
em sociedade, que é uma pessoa respeitar o outro, o próximo, e respeitar a propriedade privada. E aí, se essas pessoas que invadem a propriedade alheia simplesmente não são dignas de sofrerem qualquer consequência, que país é esse, Caniato? Que país é esse? Ter um cadastro é o mínimo diante de um cenário onde há uma resistência a se penalizar, conforme previsto na lei, o crime que essas pessoas cometem. Então, é mais um caso de que a lei que existe não basta. É preciso que o Congresso dedique seu tempo, sua energia, o dinheiro que nós, cidadãos, pagadores de impostos, colocamos ali para financiar o funcionamento do Congresso, e aí ele se dedica a legislar sobre algo que não deveria haver quaisquer dúvidas. Deveria estar muito claro, porque a lei é clara. E aí estamos vendo o Congresso, mais uma vez, tentar reforçar o óbvio, que o óbvio prevaleça. Olha que ponto chegamos no Brasil, a pedir que o óbvio prevaleça. Que seja assim também nesse caso. Pois é, agora, Mota, você falou com uma certa surpresa, talvez até um toque de ironia, que precisamos criar uma lei para garantir justamente um dispositivo que já está na Constituição Federal. O Beraldo também, em seu comentário, reforçou esse dispositivo à propriedade privada, né? Que é assegurado esse direito para todo cidadão brasileiro. Agora, e o governo federal nessa história? E o Executivo Federal? Porque talvez integrantes do Planalto sejam muito próximos, são pessoas próximas, historicamente defendem a agenda do MST, ou pelo menos de parte dos grupos que defendem a reforma agrária, não somente o MST, como outros grupos. Enfim, o que estaria ao alcance do governo federal? Uma vez que, se a gente observar o inventário de terras que fazem parte do INCRA, por exemplo, o governo federal poderia resolver esse problema, ainda que o mérito seja questionado por você, por exemplo. Essa é uma pergunta difícil de responder, Caniato. Era melhor o governo federal responder essa pergunta, né? Eu tenho a convicção de que não há nenhum interesse em se resolver nenhuma questão agrária. Isso é apenas uma bandeira. Da mesma forma que a esquerda adota, por exemplo, a bandeira de defesa das mulheres, mas não tem coragem moral para aumentar a pena dos estupradores. É exatamente a mesma questão. É evidente que o governo federal tem a propriedade de um volume de terras muito grande, o que eu também acho uma coisa absurda, completamente errada, mas a raiz do problema, Caniato, é que a mentalidade dessas pessoas parou na década de 1980. O mundo mudou. O Brasil hoje tem um agronegócio que produz 320 milhões de toneladas de alimento por ano, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. E essas pessoas continuam achando que com uma narrativa que é quase infantil, né? É um grupo que a gente, não sei se a gente vai falar, mas obstruiu uma estrada ontem para impedir que uma pessoa chegasse em algum lugar. É um grupo que tem palavras de ordem que defendem os regimes mais autoritários do mundo. É um grupo que quer ser produtor de arroz orgânico. Enfim, é uma salada que não tem nexo nenhum. Então, não há nenhuma explicação razoável para isso, a não ser dar sobrevida política a pessoas que não têm nenhuma ideia razoável. Elas não têm nenhuma contribuição a dar para aumentar o PIB do Brasil, para aumentar a segurança jurídica, para trazer mais investimento, para combater o crime, nada. E nenhuma dessas questões elas têm qualquer contribuição a dar. Então, resta mantê-las vivas politicamente, acenando esta bandeira reforma agrária, que quer dizer muita coisa ou coisa nenhuma. Pois é, várias mensagens em relação a essas discussões e reflexões. O Ricardo S. Ponto escreveu: esse grupo diz que não tem terras, mas também diz que é o maior produtor de arroz orgânico. Como pode? Bom, obrigado pelas mensagens, as pessoas que interagem com a gente também pelo chat, nas plataformas de vídeo, na internet. Agora sim, Luiz Felipe Dávila. Dávila, seja bem-vindo.
Uma ótima noite a você. Estamos repercutindo as propostas que estão sendo debatidas e também preparadas no âmbito do Congresso Nacional, sobretudo na CCJ da Câmara Federal, e tem duas propostas que chamam a atenção. Uma que permitiria o dono da propriedade, em caso de invasão coletiva, retirar os invasores utilizando a força sem a necessidade de uma ordem judicial. E a outra, a sugestão é que fosse criado um cadastro nacional dos invasores de terra com todas as informações desses invasores. O que lhe parece? São medidas que poderiam evitar ou mitigar esse problema dos fazendeiros e também dos produtores pelo Brasil? Bom, primeiro, Caniato, precisamos lembrar a nossa audiência que respeitar a propriedade privada é um direito constitucional, está na Constituição brasileira. Portanto, invadir propriedade privada é crime. E se é crime e você é dono da propriedade, pode sim usar a força para expelir o invasor. Afinal de contas, isso é crime. Ninguém pode entrar no seu apartamento, como não pode entrar na sua fazenda. Então, primeiro, temos de respeitar o artigo constitucional que zela pela propriedade privada. Então, está correto o projeto nesse sentido. E segundo, é preciso, sim, pegar esses criminosos, como qualquer outro criminoso, ter ficha corrida dessas pessoas para não ter benefício do governo. Não é possível que o governo, hoje, sustenta um movimento de criminosos. Isso é inconcebível no Estado democrático de direito. Então, o Mota bem lembrou aqui, existem mais de 90 milhões de hectares de terras para ser distribuídas. Então, não falta terra, e eu já fiz aqui no nosso Pingos nos Is o desafio ao MST. Eu quero ver o MST provar que existe terra improdutiva no Brasil. Eu quero ver o MST provar que tem latifúndio no Brasil. Então, isso é uma pouca vergonha. É um movimento que não existe como pessoa jurídica, que invade propriedade privada, e, além de tudo, quer receber dinheiro do governo e não consegue provar para a sociedade que existe hoje terra improdutiva. Então, na verdade, o MST deixou de ser um movimento que tem um propósito. O propósito, lá, 20, 30 anos atrás, era justamente a reforma agrária. A reforma agrária já foi feita, tem estoque de terra, hoje só invadem terras produtivas, que é crime, e, portanto, não conseguem provar que tem 1 hectare de terra improdutiva no Brasil. Está na hora de dar um basta nisso, fazer a lei e a Constituição prevalecer. Pois é, o Brasil mudou, né, Cristiano Beraldo, dos anos 80 para cá. Assim, os argumentos e as bandeiras do MST permanecem as mesmas. Mas como bem destacou o Dávila em relação àquela justificativa do passado, as terras improdutivas, é muito difícil, né, que alguém que tem uma terra não se utilize para produzir alguma coisa ou pelo menos para arrendar para um produtor. O Mota também trouxe, eu acho que um aspecto que me parece crucial aqui, que é talvez o não interesse em resolver o problema, porque a chama ficaria acesa, né? O movimento continuaria ativo, mas aí você deixa de lado aquilo que eles defendem, porque o entendimento seria, eles estão defendendo, na verdade, uma outra coisa, né, Beraldo? A gente tem que separar, Caniato, os dois lados do MST. O lado da reivindicação da terra, eu convido a quem tiver disposição a procurar nas plataformas digitais o discurso de João Goulart em março de 1964, o famoso discurso da Central do Brasil, que foi João Goulart, presidente naquela época, o ídolo da esquerda, João Goulart, maravilhoso, e João Goulart estava ali de braços dados com a União Soviética, com a China, com Cuba, naquele momento de tensão no mundo. Ele faz um discurso na Central do Brasil para as centrais sindicais e funcionários públicos. E aí, esse discurso dele, que está aí nas plataformas digitais para quem quiser ouvir, fala que ele vai desapropriar, entre vários outros absurdos, ele fala que ele vai desapropriar as terras produtivas às margens das rodovias, porque ele tem que entregar para a população do campo que trabalha duramente por um sustento e blá, 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 que ele tem que entregar uma terra que tem acesso às estradas. Então, não é que ele quer qualquer terra, ele quer entregar para esse conjunto de pessoas que pleiteavam o direito à terra as
fazendas ou as terras produtivas que estavam à margem das estradas. Pois bem, o que aconteceu desde então? João Goulart fugiu, abandonou. Apesar da esquerda vir com outra narrativa, João Goulart abandonou a presidência da República e, na proporção que existia entre população rural e população do campo, das cidades, que era de 70% no campo, 30% nas cidades, hoje nós temos o inverso. 70% dos brasileiros vivem nas cidades e 30% vivem no campo. E aí o MST continua aí pleiteando o quê? Pleiteando nada. Porque se quisessem produzir, eles iriam para cima do governo, para o governo abrir mão de tanta terra que o governo tem, que poderia ser destinada ao cultivo de famílias de agricultores. E faço uma ressalva, que se pesquise o filho os filhos dessas pessoas que estão aí com essa bandeira do MST para saber se eles querem dar continuidade à vida do campo ou se eles estão muito interessados na inteligência artificial ali no iPad e estão doidos para ir para a cidade, fazer um curso, ter outra vida, arrumar emprego, viver essa vida de consumo que hoje está tão popular aí nas redes sociais. E aí esse é um lado do problema. Aí tem o outro lado, Canhoto, que é o lado do uso eleitoral, político do MST. A gente viu na CPI do MST ano passado na Câmara dos Deputados, presidida por Ricardo Salles, presidida por Coronel Zucco e relatada pelo Ricardo Salles, que existe uma bancada de defesa do MST. Por que existe essa bancada? Tem até o tal do padre lá de Minas Gerais que está na bancada de defesa do MST. Por quê? Porque o MST dá voto. Porque essa bandeira do MST dá voto lá do Mauricinho de Ipanema, que caminha no calçadão de Ipanema com mota todas as manhãs. Dá o voto da Patricinha, que fica andando no Parque do Povo, no Itaim Bibi, com bonezinho do MST, e depois vai para o clube fazer unha na manicure, vai para o clube jogar beach tênis e vai passar o final de semana na praia ou então na Fazenda da Boa Vista. Então, o MST é uma máquina de votos, essa é a realidade, tem nada mais a ver com o campo. Essa fase do campo acabou, porque senão seria facilmente solucionada, Canhoto. Pois é, Mota quer fazer um complemento, por favor. É isso, o ideólogo americano Saul Alinsky, que é o padrinho dessa esquerda moderna, ele tem uma frase que resume tudo isso. Ele diz: "The issue is never the issue, the issue is always power." A questão nunca é a questão é sempre o poder. Então, essa turma se mete em qualquer que seja o assunto. Eles têm que usar aquele assunto como uma escadinha política para chegar no poder. E poder significa não só ganhar eleições, mas também ter acesso a nomeações de cargos, contratos, convênios, patrocínio, todo esse tipo de coisa. Fecha você, Dávila. Correto, isso que o Mota disse. Aliás, qual é o poder que o MST quer? Eles querem cargo no INCRA, no governo federal, para poder controlar a regularização fundiária. É isso que eles querem. Eles querem continuar fazendo política em cargos públicos. Aliás, essa foi a reivindicação número 1 do MST no início do governo. Por que isso não aconteceu no governo passado? Porque no governo passado não tinha espaço para criminoso, não, nem no governo, nem no campo. Quando tinha invasão, era imediatamente acionada a polícia para remover as pessoas de propriedade privada. Existia um zelo ao cumprimento da Constituição e da propriedade privada. E agora, como é a turma da esquerda que está no poder, a turma da esquerda não quer o seguinte: a gente não quer só invadir terra, não quer só tomar terra produtiva, agora que é crime. A gente também quer cargo no governo, quer cargo no INCRA, quer poder ser dono, nesse caso, de dar autoridade para se dar a certificação de terras para o MST, para os membros do MST. Ou seja, é sim um jogo político que não tem nada mais a ver com a reivindicação original, que era a reforma agrária. A reforma agrária acabou. E o nosso desafio continua aqui. Quero ver MST? Mostre 1 hectare de terra improdutiva no Brasil.